ter e o tédio de possuir. Eu acho que essa é uma das frases mais ditas hoje em dia por gente intelectual, gente não intelectual, ou gente que se identificou, entende que já passou por muitas coisas na vida, onde teve uma ânsia muito forte de conquistar algo, mas quando conquistou, esse algo não fez tanto sentido para você. Hoje, vamos entender como esse filósofo, há tanto tempo, consegue moldar e entender o nosso sofrimento e a nossa dor, e você vai entender os mecanismos neuropsicológicos, comportamentais e ambientais que circulam através do tempo, lhe causando muita ânsia por não ter e muito tédio, muito sofrimento quando você conquista. Sim, até sofrimento quando conquista. É estranho, eu sei, mas esse é um vídeo que vai ter neurociência, vai ter psicologia, vai ter reflexão sobre a nossa sociedade e que vai acrescentar muito na sua qualidade de vida e no seu autoconhecimento. Então, fica comigo, já aproveita, se aconchega, se inscreve no canal e ajuda seu psicólogo a crescer mais aqui. Esse canal que vai ser incrível para você, os próximos vídeos. E eu também quero que você dê sugestões, porque quanto mais você fala o que você quer ouvir, mais eu faço o que você quer ouvir. Então vamos lá. Inicialmente, essa é uma frase que ela é paradoxal. A gente tem a ânsia de ter e o tédio ao possuir. Muitas pessoas têm sofrimento até ao possuir, mas só que isso é explicado. Nesse artigo que eu vou colocar aqui na tela, é um artigo que avalia o sistema de recompensa em macacos e não estranhe, porque nosso sistema dopaminérgico também é muito parecido e dá pra gente ter reflexões super importantes sobre isso. Porque é o seguinte, em grande resumo, esse artigo fez um trabalho experimental onde eles colocaram vários macacos e esses macacos eles tinham uma recompensa e essa recompensa era um suco bem docinho. E eles condicionaram esses macacos que quando aparecesse uma luz branca, eles iam receber o suco. Então, luz branca, suco, luz branca, suco, luz branca, suco, luz branca, suco. E isso foi repetido mais de 100 vezes, a exaustão, até que esse comportamento foi condicionado. Então, houve um condicionamento para receber essa recompensa. Isso é muito importante. Por quê? Porque os macacos eles entenderam que o suco era recompensador e eles entenderam que quando houvesse a luz, haveria a recompensa. E olha que interessante. Foi medido o cérebro dele por vários eletrodos e os pesquisadores conseguiram ver qual foi o maior tempo que teve a liberação de dopamina, qual foi o período que teve a maior liberação de dopamina. E vocês não vão acreditar. A maior liberação de dopamina foi quando a luz acendia. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam ter uma recompensa. E sabe o quanto de dopamina foi liberada quando eles receberam? Vou mostrar o gráfico, mas é bem menos do que quando tocava a luz para eles receberem a recompensa. E o que isso tem a nos ensinar? Isso nos mostra que quando a gente está na busca, a gente tem mais a liberação de dopamina. E quando libera dopamina, acontece toda aquela explosão de sentimentos. Você se sente bem, você se sente um pouco incomodado, você se sente movido, você se sente animado. Ou seja, durante o percurso de conquistar algo, por essa liberação de dopamina, você se sente mais animado. É por isso que você fica tão eufórico quando começa algo novo. Você fica tão eufórico quando, sabe, aquilo de novo se apresenta para você. Justamente por essa liberação de dopamina que você tem. E como vocês podem ver no gráfico, a liberação de dopamina é menor quando você recebe algo. E mais, se você já conquistou aquele algo, você não vai ter a liberação de dopamina anterior que faz você buscar a recompensa. Então é como se você vivesse sem aquela animação após você ter conquistado algo. Estranho, né? Parece que não faz sentido. Mas isso tem muito sentido no sentido evolucionista de que fez o ser humano sobreviver, até porque tinha outras espécies como os Neandertais, se eu não me engano, que eram, sabe, mais evoluídos que a gente.
tinham cérebros maiores, eram mais fortes, porém a gente conseguiu sobreviver a todo o período evolucionista da evolução. E o interessante é que o nosso cérebro precisa, ele necessita que a gente busque recompensa a todo momento, seja para formar novas interações humanas, seja para buscar água, seja para buscar comida. Ele necessita que a gente tenha essa ânsia, que a gente busque pelas coisas, porque foi o que fez a gente sobreviver. Essa ânsia de buscar as coisas, esse sistema dopaminérgico ligado para que a gente buscasse coisas novas, porque a gente precisa constantemente estar nos alimentando, comendo, reproduzindo, tendo nossas necessidades fisiológicas atendidas. É por isso que você tem grandes liberações de dopamina quando você está com fome, quando você está com sede. Então, vamos para a segunda parte, a parte do tédio ao possuir. Porque quando aquilo passa de ser, para de ser reforçador e torna algo rotineiro, você perde aquela motivação de buscar aquilo. O seu cérebro libera menos dopamina, que são dois tipos de liberação: a dopamina fásica e a dopamina tônica. A dopamina fásica é aquela que é liberada para você buscar uma coisa imediatamente, seja um prato de comida, seja um copo de água. A dopamina tônica é aquela responsável por uma liberação curtinha, mas essencial, que faz você estudar, fazer atividade física e buscar por coisas mais difíceis. E quando aquilo que você tem para de se tornar reforçador e se torna corriqueiro, isso se torna tedioso. Aí você vai ter que buscar uma nova recompensa. E isso é muito interessante a gente observar na nossa sociedade, na nossa vida. Por quê? Porque muita gente só coloca expectativa de felicidade em coisas muito grandes. Por exemplo, em comprar um carro, em comprar uma casa, em comprar um PC, em comprar um celular. Isso se torna super importante. Aí quando essa pessoa conquista isso, fica estranho. Para de fazer sentido, porque ela colocou toda a felicidade dela em algo que ela iria alcançar e depois iria passar. Obviamente, por exemplo, se você for parar para pensar, tem uma casa, tem um teto, ok, mas ele não vai ter aquela sensação de conquista da casa todos os dias. Ele vai se sentir protegido, vai se sentir acolhido, vai ser a casa que ele vai começar uma família e tal, mas ele não vai ter aquela busca. Só assim, depois que ele quitar, obviamente, porque enquanto ele estiver pagando o boleto, ele vai se sentir feliz e tal. Mas tipo, eu digo, quando tudo já tá conquistado e não tem nenhuma luta pra você lutar, você se sente no tédio. Aí é por isso que você busca outras coisas. E quando a gente observa na sociedade hoje, ela está muito focada nessas coisas que a gente tem que comprar, nessas coisas que a gente tem que conquistar. E uma vez que a gente conquista, aquilo não faz tanto sentido. É por isso que tem uma noção deturpada que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz muita felicidade, no sentido que ele consegue te proporcionar coisas que te deixam feliz nas necessidades básicas, porque essas pessoas entendem felicidade só como possuir, só como ter e não sobre o viver. É por isso que é muito importante você olhar para sua vida e pensar: será que eu sou só uma pessoa que quer ter um carro? Eu sou uma pessoa que quer ter uma casa? Ou eu sou uma pessoa que quer ter um bom relacionamento? Eu sou uma pessoa que quer estar bem de saúde? Que são coisas que são difíceis de conquistar e isso te mantém no lugar e motivado o suficiente para conseguir conquistar essas coisas. Porque, por exemplo, na academia, muita gente que começa a academia por uma questão de ter um físico bonito acaba desistindo. É por isso que o pessoal da geração saúde, que quer ter mais saúde, mesmo que vá menos vezes, mas ele continua indo. Porque o objetivo dele é algo que ele vê a necessidade todos os dias e é difícil de se alcançar. Poxa, você está bem de saúde, você está feliz consigo mesmo, conseguindo fazer as coisas da maneira ideal, sem ter dificuldade, é difícil. Então, leva tempo. Então, você consegue ter mais ânsia de ter e não tédio, porque demora. Opa, desculpa, porque demora a chegar. Então, é muito importante que vocês visualizem essa essa situação que foi descrita por Schopenhauer, a ânsia de ter e o tédio de possuir, porque
joga diretamente com as nossas expectativas, com o nosso sistema de dopamina e com onde é que está a nossa qualidade de vida. Será que eu só vou ser feliz realmente quando eu conquistar uma casa, conquistar uma grande conquista financeira? Ou a minha vida vai ser feliz com coisas menores, que inclusive, spoiler, é o segredo da felicidade, é você conseguir ser feliz com pequenas e grandes coisas, e não a sua felicidade depender unicamente das grandes coisas. Eu acho que a mensagem principal desse vídeo é você colocar a sua felicidade em coisas menores, em coisas que você consegue ter contato todos os dias. Por exemplo, numa boa xícara de café, num alimento bem feito, num abraço apertado em quem você ama, do que unicamente em coisas grandes. Lógico que ter coisas grandes como carro, casa, eu coloco isso porque são os marcos da, da vida, né? Ah, fulano conquistou um carro. Ah, fulano conseguiu comprar a casa. Mas a felicidade de verdade vai te atingir no momento que você entender que isso não é a única coisa do mundo. Isso não é a única coisa na sua vida. É por isso que essa frase, ela pega tanto na gente. Porque quantas vezes você não conquistou uma coisa e depois aquilo perdeu o sentido? Quantas vezes você buscou por algo e quando chegou lá aquilo ali pareceu normal, natural? Justamente por essa questão neuropsicológica. E é uma das coisas que eu lido em terapia com meus pacientes. Acontece deles chegarem lá e falar para mim, Henri, não era tudo isso. Sendo que foi tudo isso e passou e ele simplesmente esqueceu disso. Ou não conseguiu enxergar, porque podia estar querendo ter a ânsia de novo. Ele não encontrou um outro propósito, um outro objetivo. Então, é algo muito paradoxal e muito complicado. Mas e aí, você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Eu quero que você comente aqui sua opinião. Quero que você se inscreva no meu canal. Se você precisar de ajuda psicológica, o link do meu contato está na descrição para você marcar sua sessão. Até o próximo vídeo. Tchau.